Legal. E uma curiosidade, né? A gente fala muito de design docs, comunicação. E como eles se encaixam? Ou como você imagina que se encaixa com as outras documentações de arquitetura? Uhum. ADR, C4 Model, se faz sentido ou não, ArcMate, como é que se encaixa? Ou o Design Docs elimina algum desses documentos ou trabalha junto? Como funciona isso? Aqui na nossa prática, a prescrição da galera que criou, ela não se posiciona em relação a substituir, né, ou até adotar e colocar para dentro, né? Mas o que a gente fez aqui? O design doc, como ele expressa a intenção, como ele é uma expressão, né, da intenção de resolver um problema, a gente coloca o C4 modo dentro do design doc, porque ele é uma ferramenta muito boa de comunicar arquitetura. Acho que primeiro porque ele cria uma linguagem simples de elementos visuais, então você tem menos cartas na mão para fazer o jogo, então isso deixa menos complexo você comunicar uma arquitetura, e ela tem aquela dinâmica de profundidade, né, que você vai de cima para baixo, e isso ajuda bastante a pessoa que está entendendo o sistema a entender como é que as coisas se conectam. Então, uma das sessões do Design Doc aqui, de fato, que a gente chama de contexto de sistema, diagrama de contexto de sistemas, é o que está em volta. A gente usa o C1, o C4 para fazer isso, e depois embaixo a gente coloca o C2. A gente normalmente para no C2, porque o C2, quando o sistema ele está mais perene, ele é o nosso produto é muito novo. Então, para chegar no C3, a gente não tem um grau de certeza ainda muito grande, e acaba que a gente escreve um C3, ele passa uma semana e já envelheceu, né? Envelheceu mal. Então, a gente para no C2. Então, o C4 modo a gente coloca dentro do Design Doc. A ADR, a gente ficou pensando um tempo sobre isso, e o que a gente saiu daqui? A ADR, ela é muito mais sobre uma decisão técnica, e ela é muito mais sobre motivação, do tipo, por que a gente decidiu, sei lá, usar o Kubernetes e não subir as coisas no serviço serverless de container, por exemplo. Então, ela é uma coisa, é uma decisão mais perene, mais global e mais focada na motivação de entender por que a gente tomou aquela decisão. É mais curto, né? O ADR tende a ter menos conteúdo do que um design doc. O design doc, por outro lado, ele é menos uma decisão e mais como uma narrativa que o time usou para chegar naquela solução. Então, ele também fala sobre motivação, mas ele é menos perene porque ele está diretamente relacionado com um pedaço de alguma coisa que tem um ciclo de vida menor, né? Uma feature que vai nascer e vai ser entregue, ou um pedaço do software que pode existir durante um tempo e depois pode mudar de forma drástica, assim. Então, a fronteira entre design doc e ADR ela não é tão simples, né? Dependendo do seu contexto, pode ser que uma coisa anule a outra, de fato. Pode ser que você possa escolher usar um ou outro, né? Então, aqui a nossa ideia é muito usar ADR para coisas mais perenes, decisões mais técnicas mesmo, no sentido de vamos usar essa tecnologia A ou a B. E o design doc é muito mais para a gente conseguir estruturar o que está na cabeça de engenharia, né, e fazer a transição do espaço do problema para o espaço da solução e usar isso como uma ferramenta de comunicação para aumentar a produtividade do time de engenharia. Então, não é tão óbvio, né, o limite entre as duas coisas, mas a gente usa de forma complementar.